Esta semana eu tenho compartilhado com você, começamos ontem, a respeito de você e eu como cristãos nos firmarmos, estarmos firmes na palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, tem o poder de não só libertar-nos, de transformar a nossa vida de dentro para fora. Registre isto, por favor. De dentro para fora. A palavra de Deus, ela tem o poder de mudar os nossos valores. Obviamente, tudo isto que eu falo, eu digo para aqueles que decidiram crer, é uma decisão racional, voluntária, espontânea, decidiram crer na palavra, decidiram crer em Jesus por meio da palavra. Porque veja, gente, nós podemos ter pessoas que creem em Deus, mas não creem no Deus que a palavra, que a Bíblia nos apresenta. É isso que é importante a gente diferenciar. Porque essa ideia, essa propaganda assim, o importante é crer em Deus, o importante é ter uma religião. Eu não vou entrar no mérito para não criar polêmica, não é o propósito aqui, mas veja, não é questão de crer em Deus, que existe um Deus, mesmo que seja um único Deus. Não é questão de ter uma religião, mesmo que esta religião seja reconhecida e notoriamente até uma religião boa no sentido da sua ação social e dos seus princípios e modelos apresentados, propostos. Não estou falando estas coisas como se isto fosse determinante. Quando eu falo da palavra de Deus, eu estou falando de nós que decidimos viver pela palavra. Então aqui não tem religião, aqui não tem doutrina humana, não tem essa ideia de regras e preceitos humanos. Aqui não tem denominação, instituição humana. Quando você e eu decidimos ter a nossa vida firmada na palavra de Deus, nós vamos viver pela palavra. E vivendo pela palavra, nós precisamos, é uma necessidade, que nós nos relacionemos com a palavra de Deus. Aí você pode pensar, mas relacionar-se sim. A Bíblia diz que o verbo, a palavra, que é Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós, porque o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, assim como Deus Pai é apresentado como Jeová Jiré, Jeová Rafá e outras características e virtudes que ele tem, assim também Jesus, o Deus Filho, nos é apresentado como Verbo. O Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, a nossa fé está ou deve estar firmada na palavra, sempre. E esta música que nós acabamos de ouvir do Carlinhos Félix, autor da minha fé, autor da minha salvação, o próprio escritor aos Hebreus, ele diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E que Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Ou seja, ele é o autor é quem cria. Ele é o consumador, é quem executa, quem consuma, quem realiza, quem completa. Então, quando você e eu temos a Jesus Cristo como nosso Salvador e como nosso Senhor, não há outro ponto de equilíbrio, de harmonia, de bom senso, senão a nossa decisão de viver em relacionamento com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, segundo está em Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13, ela é viva. Olha que interessante. A palavra de Deus é viva e eficaz, ou seja, a palavra que é o verbo que se fez carne,
O verbo que diz a Bíblia no Evangelho de João era Deus, estava com Deus, estava no princípio. O verbo por meio de quem? Deus Filho, o Deus Verbo. Todas as coisas foram feitas. O verbo por quem todas as coisas são sustentadas. Então nós agora decidimos, é uma decisão, viver pela palavra. Como é que você vive pela palavra se você não conhecer a palavra? Como é que você se relaciona intimamente com alguém se você não convive com esta pessoa? Para você conhecer uma pessoa e, olha que interessante, acompanhar o crescimento dela, acompanhar a maneira como ela pensa, inclusive suas mudanças da forma como pensa e vive, que é outra coisa interessante. Às vezes nós, os cristãos, conhecemos a palavra de Deus quando nos foi proclamada, quando nós fomos evangelizados, alcançados, quando nos foi ensinado, né, os princípios da palavra no que diz respeito à salvação em Cristo Jesus. Isto é uma bênção, é o fundamento, é a base, é o início. Mas se a gente quer continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, se nós queremos ser amadurecidos e aperfeiçoados e santificados pela palavra, não adianta você ter uma experiência lá no início, ok, esta experiência é a experiência de salvação, mas agora nós precisamos desenvolver a nossa salvação, desenvolver o amadurecimento espiritual, emocional, mental, psíquico. As pessoas se esquecem disso. O nosso Deus é um Deus que trabalha profundamente, intimamente, intensamente, intencionalmente o nosso pensar. Dentre as disciplinas espirituais que nós temos estudado nas últimas 2 semanas, nos últimos 2 domingos lá na nossa comunidade, está a oração. Quando você se dedica à oração, a oração que não é um momento de petição, de apresentar também os seus pedidos, as suas inquietudes, ansiedades e lançar sobre ele. Isto também faz parte da oração. Mas a oração como fundamento de relacionamento, a oração como um diálogo e não como um monólogo. A oração onde você fala e é ouvido, e onde você se cala e também ouve. E tudo isso nós podemos e devemos desenvolver no nosso tempo de oração. O jejum, dentre as disciplinas espirituais, que nos conduz e nos proporciona uma liberdade onde o nosso corpo ele não está sobrecarregado para a digestão dos alimentos, e isto promove a você e a mim uma melhor percepção e sensibilidade à voz do Espírito e à revelação e ao entendimento. É fundamental que nós tenhamos a meditação na palavra de Deus, tudo isso dentro das disciplinas espirituais. A meditação da palavra e a meditação na palavra de Deus, onde você e eu agora vamos desenvolver a revelação, onde nós vamos desenvolver a capacidade de ter a palavra vivificada. Quando a palavra se torna agora o nosso alimento sólido e passamos a viver não só de pão, mas também da palavra de Deus, que provém da boca de Deus. Isto é tão importante quanto se alimentar. Isto é tão importante quanto tomar água. Da mesma forma que você toma água para não morrer, para não ficar desidratado, da mesma forma como você se alimenta para poder ter energia, você deve se alimentar, você deve beber, você deve ter a sua sede interior, o seu vazio interior, suas inquietudes, anseios, e tudo que incomoda você, você deve lançar sobre Cristo, e a partir deste lançar, você descansar nele em fé. Mas para descansar em fé, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. A palavra precisa estar no nosso coração, na nossa mente, através da meditação na palavra de Deus. Fundamentos de disciplinas espirituais: oração, jejum, meditação, silêncio, pouquíssimo praticado pela maioria de nós. O silêncio que nos leva
há um desenvolvimento de não só ouvir a nós mesmos, mas como permite que nós, você e eu, falemos a partir daquilo que Deus diz a nosso respeito. Gente, o silêncio, ele tem um poder não só de discernimento, não só de percepção daquilo que nós somos, mas o melhor para mim do silêncio é eu poder falar comigo aquilo que Deus diz que eu sou, inclusive muitas vezes contrariando aquilo que eu penso ou que as pessoas pensam ou que o sistema deste mundo diz e pensa de mim. Olha que interessante, porque no silêncio, após a meditação da palavra e a revelação de quem eu sou, da minha identidade, eu vou dizer, eu vou agora professar, confessar, afirmar, firmar a minha identidade para mim mesmo. Porque na minha humanidade eu me vejo sempre com aspectos negativos. Eu não estou dizendo aqui que você e eu não devamos ter uma reflexão para que reconheçamos nossas debilidades, deficiências, nossas mazelas e possamos, diante deste reconhecimento, nos arrepender, confessar e abandonar. Isto é um processo do tratamento de Deus para aperfeiçoar a nossa vida. Mas dito isto, a partir desta minha decisão de reconhecer, arrepender, confessar e abandonar, eu preciso agora afirmar e confessar aquilo que Deus diz a meu respeito. E no silêncio eu consigo interiorizar, eu consigo potencializar a meditação e a revelação que eu recebi quando estava me dedicando ao conhecimento das Escrituras Sagradas. Outra disciplina espiritual que temos feito pouco é a contemplação. Jesus foi um mestre da contemplação. E ele nos ensinou isso. Ele disse: vocês precisam contemplar. Olhe os pássaros, olhe a natureza, olhe a criação de Deus. Gente, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, que as coisas criadas revelam, manifestam, expressam a glória de Deus, quem Deus é. Então, esta relação, e vou te falar mais ainda, não importa se você mora numa cidade como São Paulo, Belo Horizonte, que você mora mesmo em Valadares, no centro, com barulho, com prédio e não tem natureza, compre um vaso, compre um bonsai, compre um vasinho de cacto, qualquer coisa, e comece a apreciar a natureza. Ainda em grandes centros, por mais movimentados que sejam, nós podemos usufruir do canto dos pássaros, em todo lugar. Então, tudo isto é contemplar. E a contemplação, ela tem o poder de nos levar ao contentamento. Por quê? Preste atenção no que a Bíblia diz. Jesus falou o seguinte: olha, vocês estão preocupados com a vida de vocês, com o que vocês vão comer, não é? Então, deixa eu falar, eu sustento os pássaros. Eles não semeiam, eles não lavram, eles não aram, eles não plantam, eles não regam. E eu sustento os pássaros. Jesus mandou a gente contemplar, olhar, observar para isso. Olha os pássaros, eles não fazem nada e eu vou lá e sustento eles. Eu dou a eles toda a provisão do que lhes é necessário para que eles vivam, sobrevivam. Olha os lírios, olha as plantas, olha as flores. Elas não fazem nada. Elas nascem, elas brotam na natureza. Nós estamos acostumados, nós urbanos, não é? Na maioria das vezes, a vermos os jardins e os ambientes mais, vamos dizer, de cultivo, desenvolvidos, plantados pelos homens. Mas se você vai para uma mata, para uma floresta, para um lugar onde a natureza reproduz a si mesma, você vai ver que tudo acontece de uma maneira maravilhosa, sobrenatural. É a criação que Deus fez se desenvolvendo e mostrando para você e para mim. Ele
que criou os pássaros, Ele que criou a natureza, Ele sustenta os pássaros, Ele dá vida à natureza. Então vem uma pergunta para você e para mim: será que vocês não valem mais do que os pássaros? Será que vocês não têm mais valor do que as flores que hoje existem e amanhã estão murchas e perecem? Então Jesus nos diz assim: olha, não ande preocupado, não ande ansioso, descanse, entre no repouso, usufrua, desfrute do que eu estou lhe oferecendo. É graça, é o meu amor, é a minha bondade, é a minha misericórdia, é a minha empatia com você. É a demonstração do meu cuidado, do meu carinho, da minha proteção, do meu agir na sua vida, sobre a sua vida, porque Ele estabeleceu para nós que nós possamos viver, desfrutar, experimentar o melhor desta terra. E para já caminhar para a finalização desta reflexão matinal, o texto do Salmo de número 119, como eu tenho falado aqui, a velha aliança, o Velho Testamento, ele contém profecias que se cumpriram, que se consumaram na cruz. Quando Jesus disse assim: está consumado, ele completou, ele estabeleceu ali a consumação, a execução de tudo aquilo que foi profetizado, de tudo aquilo que foi prometido. É por isso que nós, você e eu, somos os filhos da promessa. Nós não somos os filhos da lei, gente. Nós não somos filhos de Moisés, nós somos filhos de Abraão. Nós estamos ligados ao Abraão, que é o pai da fé. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, e Abraão alcançou graça por aquilo que ele foi obediente, por aquilo que ele foi a cada dia determinando no seu coração em submissão à soberania de Deus. Então você e eu somos filhos da fé, nós estamos vivendo pela graça, a graça superabundante e transbordante deste Pai Celestial que nos amou de uma maneira tão intensa, tão profunda, tão maravilhosa, que cumpriu toda a sua palavra até a vinda de Cristo. Eram promessas, profecias que se cumpriam sazonalmente, circunstancialmente. Hoje, tudo que Deus prometeu é seu, é meu, é nosso em Cristo Jesus. Por Ele seja o amém, por Ele seja o assim seja. Nós somos os privilegiados. Os profetas profetizaram, visualizaram, tiveram visões, mas não experimentaram o que você e eu estamos experimentando, a consumação de todas as promessas de Deus. Pois quantas forem as promessas de Deus, todas que você conseguir selecionar, anotar, gravar, memorizar, quantas forem as promessas de Deus, todas elas são por meio de Cristo, sim, por meio dele o amém, o assim seja, na sua, na minha, na nossa vida, para a glória de Deus. Não é para a nossa glória, é para a glória dele. Grandes coisas tem feito o Senhor a estes, por isso estão alegres. As pessoas olham e dizem: eles são felizes, acima das circunstâncias, acima das lutas, tribulações, provações, adversidades. Eles celebram, eles são felizes, eles são alegres. Por quê? Porque grandes coisas tem feito o Senhor a estes. E o salmista, então, no Salmo de número 119, a partir do versículo 89, ele faz declarações, preste atenção, declarações circunstanciais, momentâneas, naquele período em que ele estava vivendo. E que para nós hoje, estas promessas e estas declarações fazem parte da nossa vida e da nossa existência do ser, porque hoje a palavra habita em nós, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele vive em nós, a sua vida ressurreta está em nós, habitando em nós, dentro de nós, e tudo isto para a glória dele, para que você e eu possamos a cada dia viver para a glória de Deus, porque aquele que por nós morreu,
e ressuscitou. Ele morreu por nós, ele foi ressuscitado por nós, para que agora nós pudéssemos viver para ele, para a glória dele. E tudo que nós vivemos, ainda assim vivemos pela vida da graça, pela vida abundante, pela vida poderosa, ressurreta de Jesus Cristo dentro de nós. E o salmista então diz: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Olha que coisa maravilhosa, gente. Céus e terra passarão, mas a tua palavra permanecerá. A palavra de Deus está firmada, porque é Ele quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A tua fidelidade, gente, isso para nós é algo que deve estimular-nos. Isto nos dá esperança e perseverança. A tua fidelidade é constante por todas as gerações, ou de geração em geração. Eu sei que eu sou fruto da fidelidade da minha mãe para com o Senhor, que é fruto da fidelidade da minha avó Olinda. Minha avó Olinda se converteu. Iniciou-se um novo tempo, uma nova era, na geração que estaria por vir. Minha mãe experimentou a graça de Deus. Eu experimentei a graça de Deus, a regeneração, a salvação e a vida nova. Minhas filhas estão experimentando a graça de Deus, a regeneração, a vida nova. Minhas netas, eu creio, já oro por elas. Pelas minhas bisnetas, bisnetos, netos, as próximas gerações, eu creio, experimentarão a graça poderosa, transformadora, libertadora, santificadora da parte de Deus, porque Deus é fiel de geração em geração. Ele estabelece a terra, pois Ele assim o fez e Ele assim firma. Estabeleceste a terra, que firme subsiste. Preste atenção, nada acontece sem a permissão de Deus, porque Ele sustenta todas as coisas. Conforme as tuas ordens, diz o salmista, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. Gente, você já pensou que lá no início Deus disse assim: haja separação entre água e terra, haja luz e houve luz. Gente, Deus criou todas as coisas, Deus criou o universo e tudo permanece como Ele estabeleceu, porque Ele tem poder para determinar que assim como Ele ordenou, assim permaneça, assim fique. Se a tua lei, diz o salmista no versículo 92, olha que coisa maravilhosa, se a tua lei, se a tua palavra não fosse o meu prazer, tem que ter prazer. Eu aqui, quando eu leio a Bíblia, quando eu medito na palavra, isso enche meu coração de alegria, de esperança, perseverança, de fé, de ânimo, de renovo. A tua lei, se a tua palavra não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Por quê? Porque no mundo tereis aflições. O próprio Jesus disse: tem pessoas que recebem a palavra, mas quando vem o sofrimento, a perseguição, elas logo desistem. Mas quando você medita na palavra dia e noite, quando você tem prazer na palavra de Deus, quando você medita na revelação da palavra de Deus, você é sustentado. Ainda que você sofra, você sabe que o sofrimento presente neste mundo não pode se comparar com a glória que está por vir. E nós não estamos aqui para ficar aqui. Nós estamos aqui para proclamar o ano aceitável do Senhor, até que Ele venha, e então todos nós estaremos com Ele no novo céu, uma nova terra, um lugar que Ele disse: eu vou preparar-vos lugar. Quer ficar aqui? Fica. Eu estou esperando a volta de Cristo, espero que Ele volte antes de eu morrer, mas se Ele não voltar, o que eu espero que Ele faça, ainda assim nós seremos ressuscitados e iremos para um novo céu, uma nova terra, um novo lugar. Esta terra foi destruída pelas águas e depois, na vinda, na volta de Cristo, no final, ela será destruída pelo fogo, é assim que a Bíblia diz. Mas você e eu, como filhos de Deus,
estaremos com Ele para a eternidade. Lembre-se disso. Não há sofrimento, não há provação, não há luta, não há dificuldade, não há tribulação. Nada neste mundo pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a nossa esperança, meu irmão e minha irmã, não está aqui nesta terra. Nós não vivemos aqui para permanecer aqui, para acumular coisas aqui. Nós vivemos aqui para proclamar o amor de Deus e a graça salvadora por meio do seu Filho Jesus. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles, dos teus preceitos, da tua palavra, que preservas a minha vida. É assim que ele faz. A palavra que nos liberta, e conhecereis a verdade nos libertará. A palavra que nos santifica, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra que nos sustenta é a palavra. Salva-me, pois a ti pertenço e busco os teus preceitos. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. Versículo 96. Tenho constatado que toda perfeição tem limite. É verdade, não é? Às vezes a gente vai com um problema no melhor, o cara é especialista em administração, em gestão financeira, você fala, eu vou no melhor. Aí você chega lá e diz, olha rapaz, infelizmente, para a situação que você está vivendo, não há outro recurso senão o fracasso. Você não tem formas de gestão, de sair disso, infelizmente. Você vai numa situação, às vezes, infelizmente, de relacionamento conjugal, onde você vai no melhor terapeuta, e o cara chega lá e fala, rapaz, no caso aqui, há uma indisposição de uma das partes e não tem jeito. Eu sou o melhor que existe, mas não tem jeito. Você vai no médico, ele é o melhor. Chega lá e diz, olha, infelizmente a ciência tem limites. Você vai no laboratório, faz o melhor exame, diz, olha, ainda não se desenvolveu um exame mais perfeito, um exame melhor que possa dar o diagnóstico preciso dessa enfermidade. Toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento, não há limite para a tua palavra. Por isso, meu irmão, minha irmã, não importa a circunstância, vamos ficar firmes na palavra de Deus. A palavra nos sustenta, a palavra nos liberta, a palavra nos garante que, independente das circunstâncias, nós sempre seremos mais do que vencedores em todas as coisas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça a glória dele sobre a sua vida e que em todo o tempo você continue firmado na palavra de Deus. Firmes sempre na palavra de Deus.